Gente, vamos falar sobre colar hoje, que é um acessório bem legal pra gente ter no armário quando a gente quer trazer um visual com um pouquinho mais de personalidade. E antes de começar o conteúdo, eu já quero saber de você. Você usa colar? Você curte esse acessório? Quais que você tem aí no seu armário, no seu acervo de acessórios? Me conta porque eu tô curioso. E eu já vou dizendo que sempre que a gente usa colar, inevitavelmente a gente vai trazer um toque de descontração pro nosso visual. Quer dizer, na verdade a gente tem possibilidades imensas de colares diferentes, tá? Então, a gente tem colares que nem esses, ó, que são um pouquinho maiores e que tem pingente. E esse tipo de colar, ele acaba trazendo bastante descontração pro nosso visual quando a gente utiliza para fora, porque tem a opção de utilizar para dentro também, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas também tem aqueles outros colares que muitas pessoas até chamam de cordão, que aí não tem pingente, né? Ele realmente é só o cordão e muitas vezes ele fica até um pouco mais curto. Então, sei lá, ficaria mais ou menos aqui, tá? Sem pingente, só para trazer traz um destaque, né, um acessório, ou seja, incremento visual, só que com um pouco mais de discrição, porque não tem o pingente. Mas de qualquer jeito, mesmo que seja um colar bem discreto, ele vai trazer um toque de descontração se você comparar com o mesmo visual sem o colar. É interessante a gente também falar do tamanho do colar, né, porque a gente tem colares e colares. Talvez eu não tenha escolhido a melhor camiseta para fazer esse vídeo, porque eu tô usando para dentro, já vou falar sobre essa dica, inclusive, porque como é uma camiseta Henley, que ela já tem detalhes aqui no colo, então eu evito usar o colar para ficar muitos detalhes aqui, tá? Prefiro com camiseta Henley deixar a atenção para a gola Henley. Mas de qualquer forma, os colares eles têm tamanho. Então eu tô colocando um guia visual aí só para você ter uma noção de dimensão de colar, mas o que eu acho é o seguinte, e aí não tem uma regra fixa, tá gente? Vai meio que do seu estilo, da sua pegada, mas eu acho que a região do peitoral, aqui da linha inferior do peitoral, é um bom lugar para o colar, é uma boa região para o colar terminar. Claro que vai um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, normal. Mas eu evitaria usar colar muito comprido, chegando aqui próximo ao umbigo. Eu acho que isso combina com quem tem um visual mais street, criativo, sabe? Gosta de usar roupas mais largas, tênis robustos, sabe esse visual mais street? Aí eu acho até que combina um colar maior, mas para uma pegada mais casual, eu evitaria usar maior do que isso daqui. Eu consideraria o final do colar, sem o pingente, tá? O final do colar mais ou menos na linha inferior do peito, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, acho que tudo bem. E também eu acho que se a gente usar o colar muito para cima, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que se ele fica muito em cima, ele mistura muito com a própria gola da camiseta, mesmo que seja uma camiseta de gola redonda. E aí não sei, eu acho que fica muito curto. Pessoal, um gosto pessoal, prefiro que termine aqui na região do peitoral. Mas aí vai do seu gosto, tá bom? De qualquer forma, se você quiser, tem colares com regulagem, por exemplo. Deixa eu pegar um aqui pra vocês, que é da Papachuli. Aliás, os colares da Papachuli são lindos, se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, eles também trabalham com pulseiras, tá bom? Entra lá no site deles, usa o nosso cupom ELOMBRE para ganhar desconto na sua compra e dá uma olhada porque eles têm vários colares diferentes, tá? Vários pingentes também diferentes, ó, tem esse daqui, enfim, vale a pena você dar uma olhada, tá? Eles têm colares de fio encerado, ó, o que me parece de couro, só que o fio encerado ele traz um acabamento mais fino do que o próprio couro, que muitas vezes é um pouco mais rústico. E tem também esses cordões, eles têm escapulário, tem colar de cruz, enfim, dá uma passadinha lá, porque se você está procurando colar, você vai encontrar o que você quer. E olha só, eles têm colares com regulagem, então essa regulagem aqui permita que você use o colar no tamanho literalmente que você quiser, você não fica dependendo do tamanho que o colar já vem, tá? Porque você consegue regular no seu pescoço. Em relação à grossura do colar, eu evitaria colares muito grossos. Mais uma vez, vai de estilo, mas acredito que quanto mais grosso for o colar, mais pegada criativa e até um pouco urbana e street ele vai trazer pra você. Tem gente que fica falando da grossura do colar em relação à grossura do seu pescoço. E aí eu vi muita gente dando dica de quanto mais grosso o seu pescoço, mais fino deve ser o colar. Quanto mais fino o seu pescoço, mais grosso deve ser o colar, né? É inversamente proporcional para quem lembra das aulas de matemática. Na minha opinião, eu não concordo muito com isso, tá? Sinceramente falando e humildemente falando também, é só a minha opinião. Mas eu acho que se você tem um pescoço fino e você usa um colar muito grosso, vai ficar desproporcional, vai chamar ainda mais atenção. Então, independente da grossura do seu pescoço, eu acho que os colares finos, eles são, mais uma vez, salvo alguns estilos, tá, algumas exceções,
eu acho que eles são mais adequados, tá? Acho que equilibram melhor no visual, já que o colar já chama a atenção por si só, independente da grossura dele. Se você tá começando, se você quer um pouco mais discreto, eu também sugiro na questão do pingente, você escolher pingentes que sejam mais discretos, menores, tá? E aos poucos, conforme você for ganhando confiança no colar e tenha vontade de usar uma coisa mais chamativa, você vai aumentando aos pouquinhos, tá? Mas começa num jogo seguro, numa coisa que seja discreta. E isso, claro, tem até a ver com o próprio material do colar, né? Eu acredito que o dourado chama muito mais atenção do que o prateado. E por sua vez, os colares de metal, acho que até chama mais atenção do que os colares de couro ou desse fio encerado que a Papachuli trabalha. Porque o metal ele acaba reluzindo um pouco, né? Quando bate luz nele, ele reluz um pouco. Então, o fio encerado e o couro são um pouquinho mais discretos nesse aspecto. Mas quando a gente fala de descrição, a gente também não pode esquecer de ver qual é a camiseta ou camisa que você está usando, né? Porque se você pega um colar de fio encerado preto e usar em cima de uma camiseta branca, ele vai acabar chamando muita atenção por conta do contraste, mas se você usar em cima de uma camiseta preta, já fica muito mais discreto. Então quando você for pensar em descrição ou barra chamar a atenção, que é o oposto da descrição, você não pensa só no colar, no pingente, mas na peça que você está usando por baixo do colar. Aí eu falei que ia comentar sobre a gente usar o colar para dentro. Acho que essa é uma opção muito legal, tá? Por mais que seja um toque discreto, muito discreto que você tá dando pro seu visual, porque às vezes passa até imperceptível, ó, tá vendo? Só dá pra ver aqui quando eu coloco pra dentro. Mas eu acho que já é um toque diferencial que você oferece pro seu look, tá? Não deixa de ser um acessório que você tá usando de uma maneira não muito chamativa. E claro que isso também vai depender da gola que você tá usando. Se eu estivesse usando aqui uma gola careca mais fechada, às vezes nem dá pra ver o colar, tá? Só de lado ou de costas. Mas se eu, por exemplo, uso uma gola canoa mais aberta, aí mesmo utilizando pra dentro o colar, ele vai ficar bem chamativo porque mostra bastante do meu colo. Então usar o colar pra dentro também vai depender muito da gola de camiseta que você está usando ou até da camisa, tá? Dependendo se está usando uma camisa com os botões mais abertos, aí o colar mesmo por dentro ele também aparece mais se você tiver num contexto casual, despojado, porque eu acho que dentro de formalidade, né, você está usando um costume, um terno, um ambiente formal, não cabe muito a utilização de colar, desses de pingentes um pouco maiores, né? Se você quiser, você pode usar uma corrente mais curtinha, bem discreta por dentro, só para dar aquele toquezinho bem discreto, mas acho que o colar dentro de uma formalidade já fica um pouco deslocado. O que eu acho muito legal você pensar também na hora que você for usar o seu colar é como combinar com a sua pulseira. E aí eu acho que uma combinação básica da gente considerar é o material. Você vai usar um colar de metal? Procura utilizar pulseira de metal. Vai utilizar um colar de couro? Procura utilizar uma pulseira de couro. E também as cores, né? Um colar preto combinar com uma pulseira preta, um colar marrom combinar com uma pulseira marrom. Novamente, não é regra, mas é uma questão de harmonização, de equilíbrio. Acredito que combinar materiais e cores traz maior equilíbrio e harmonização do que se você não combinar. Mas, novamente, às vezes pode ser meio chato eu ficar falando isso, mas é porque é muito importante, tá, gente? Se é do seu estilo, querer causar esse contraste, querer causar essa confusão visual, tá? Se faz parte da sua proposta, aí você mistura os elementos, você faz o que você achar melhor. Mas procurando uma harmonia, um equilíbrio maior, combinar materiais e cores, acredito que esteja mais dentro da proposta. Então, só para reforçar esse negócio da regra, deixa eu dar um exemplo na prática. Ó, tirei o colar para fora. Se você acompanha a mim ou o canal, você já deve ter ouvido eu falar que com gola Henley, aliás, eu falei nesse vídeo mesmo, eu prefiro usar pra dentro. Mas, se eu tiver em um dia que eu tô num mood, né, tô num humor, que eu quero trazer mais informação visual pro meu look, porque eu quero fazer um visual que chama mais atenção, tô a fim de receber um certo destaque, tá? Eu vou utilizar sim, entendeu? Porque eu vou estar misturando os elementos aqui na região do meu peitoral, que é o detalhe da gola Henley, que já é um pouco diferente em relação a uma camiseta comum, com a utilização de um colar com um pingente um pouquinho mais chamativo. Então olha como eu chamo mais atenção aqui para essa região. Se esse é o meu mood do dia, eu utilizo assim, entendeu? É que para o meu estilo, eu geralmente tenho uma pegada um pouco mais discreta, pelo menos nesse momento da minha vida é isso, por isso que eu utilizo pra dentro, porque eu não quero chamar tanta atenção aqui nessa região, tá? Acho que um elemento chamando atenção pra mim já basta, mas é importante você se perguntar o que você quer naquele dia, o que comunica mais com o seu estilo em geral, chamar mais atenção ou ser um pouco mais discreto? Por isso, gente,
que a gente não fica aqui passando receita de bolo para você seguir. A ideia é a gente passar as informações para que você possa raciocinar em cima e encontrar o que seja mais adequado para você e para o seu estilo. Espero muito que isso sirva, tá? Se tá te ajudando, comenta aqui embaixo porque eu quero saber. E se tiver qualquer dúvida, pode perguntar também que a gente vai responder, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!